Início de 2025, você deve estar se perguntando no que investir, talvez você já tenha até planos, e aí você se depara com alguém como eu falando que você deveria investir em imóveis, e você fala, mas quais são as perspectivas para esse ano? O que esse ano tem que é importante que eu invista em imóveis, principalmente imóveis de leilão? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você não me conhece, eu me chamo Edwards Miranda. Esse canal aqui, esses vídeos exclusivamente, não esse apenas, mas todos os que eu faço, eles são sem roteiros, eles são sem edição. Neste momento que eu estou gravando é o dia exatamente 1 de dezembro. Estou 11h10 da noite, acabei de chegar da casa da minha família, 11 e pouco. Decidi gravar esse vídeo porque, como todo mundo, eu tenho metas de início de ano e a gente não quer começar perdendo logo no primeiro dia, né? Então eu vou gravar esse vídeo. Vamos lá. Quais são as perspectivas do mercado imobiliário para 2025? Do que você espera? Por que eu deveria investir neste ano e não esperar? Olha só. Primeira coisa que você precisa entender, eu vou ter que falar um pouco de economia nesse vídeo. Todo mercado imobiliário como um todo, o ciclo do mercado imobiliário, ele funciona sempre com uma matéria-prima, que é o crédito. Talvez seja a coisa mais importante do mercado imobiliário, seja o crédito. Porque pensa assim, dificilmente você vai ter uma pessoa que tenha a capacidade de pagar 200, 300, 400, 1 milhão de reais à vista num imóvel. Geralmente essas pessoas comprarão imóveis financiados. E todas as vezes que o crédito ele se torna difícil de se conseguir ou se torna mais caro, isso impacta no mercado imobiliário. Consequentemente, impacta a gente. Então, quais são as perspectivas? Cara, para 2025 temos aparentemente perspectivas não tão boas assim com relação à economia brasileira. A tendência de juros não ser tão baixa assim. Então, possivelmente, na verdade, a gente tem dois possíveis cenários, tá? O novo banqueiro central, eu acho que é o Galípolo, que foi indicado pelo presidente atual, ele parece ser uma pessoa que está disposta a fazer tudo pelo governo. Se assim for, existe a tendência dele baixar as taxas de juros a fim de aquecer a economia. Nesse cenário, com taxa de juros mais baixas, significa que mais pessoas têm acesso ao crédito. Consequentemente, o mercado imobiliário se valoriza a partir dessa perspectiva. Mas existem alguns indícios que em toda a sua atuação como um dos conselheiros do Banco Central, o Galípolo ele foi bem nada heterodoxo, ele foi bem padrão, do jeito que se espera. Então existe, indo por esse caminho, a possibilidade dele ser um banqueiro central que force ali a manutenção ou até o aumento da taxa de juros para conter a inflação. Neste caso, se isso de fato acontecer, a gente tem ali uma desvalorização dos imóveis. Aí tem esse ponto. Então a gente pode ir para uma situação em que se valoriza os imóveis ou desvaloriza. Mas a gente tem outras facetas que a gente precisa analisar. Uma delas é que no ano de 2024 como um todo, a gente teve um aumento substancial nos preços das matérias-primas para construção. Então o preço do material de construção ele aumentou. Isso obviamente impacta na construção de imóveis novos. Consequentemente, isso acaba se tornando caro demais para as pessoas comprarem imóveis novos, elas tendem a ir a imóveis usados. Fechado? Guarda essa informação aí. Então, no ano de 2024, o preço subiu, principalmente por conta desse impacto. Dólar aumentando, isso também impacta no preço das coisas, porque tudo funciona em dólar, então você precisa entender isso. Terceira situação. Desde a pandemia, a gente que teve diversas situações relacionadas ali a pessoas perdendo emprego, enfim, começou a impactar o mercado de leilão de imóveis mais especificamente. O ano passado, para você ter uma ideia, 2024,
foi o ano recorde de imóveis indo a leilão por falta de pagamento de parcela. Para você ter, agora eu posso estar um pouco equivocado nesse dado. Eu não quero falar para você que eu tenho a certeza disso. Como eu disse, é sem roteiro esse vídeo. Mas no ano passado foi superior ao somatório de 2023, 22 e 21. Somando esses 3 anos, o ano de 2024 teve mais imóveis a leilão do que esses 3 juntos. Por que isso? Isso é fruto ainda, é uma consequência ainda desde aquela época em que muitas pessoas perderam emprego, muitos comércios fecharam, muitas empresas faliram. Então, isso ainda dá sinais. Edward, você me falou um monte de coisa. Como é que eu vou unir tudo isso? A minha perspectiva é que para 2025 a gente vai ter ainda mais imóveis indo a leilão. Ainda mais. Essa é a expectativa. Por quê? Está cada vez ficando mais caro para o brasileiro médio manter os imóveis. Normal. A minha perspectiva é que o acesso ao crédito vai dificultar agora em 2025. Acho pouco provável que a gente vai ter uma facilidade ao crédito. Consequentemente, existe ali uma tendência de você não ter tantas vendas de imóveis assim. Então, se tem uma certa perspectiva favorável àquelas pessoas que alugam os seus imóveis. Juntando tudo isso, significa que investir em imóveis neste ano vai ser, eu não diria difícil, mas vai ser um pouco ali conturbado. Vão ter pessoas que vão estar falando que é ruim, vão ter pessoas que vão estar falando que é bom. A minha ideia é que num cenário em contracionista, economicamente falando, em que a economia começa a ir mal, começa a ter problemas econômicos de forma geral, recessão, demissões, enfim, os imóveis são sim uma boa perspectiva. O que provavelmente vai acontecer é que as melhores oportunidades vão existir para aquelas pessoas que têm a capacidade de comprar à vista. Isso de fato. A gente tem visto do final do ano passado para cá que os imóveis à vista eles estão saindo sem concorrência nenhuma. Acredito que isso seja uma tendência que se mantém ainda por um pouco de tempo. Mas em fevereiro costuma voltar ali o crédito da Caixa Econômica Federal, por exemplo, para você poder financiar os imóveis de leilão. Você acha que vale a pena então, com tudo isso que você me falou, comprar imóveis de leilão? Não sei se você percebeu, mas tem um monte de si em tudo que eu falei. E se tem uma coisa que no cenário mais geral, sabe? Se tem uma coisa que você precisa entender é que existem princípios. E os princípios, eles são muito mais importantes do que efetivamente alguns cenários de agora, desse momento. Economia, de uma forma ou de outra, ela está sempre mudando. Mas alguns princípios não. E qual é o princípio por trás do imóvel? Cara, é certo que a população cresce. Elas precisam morar ou alugar imóveis. Eles precisam comprar. É certo que os imóveis vão se valorizar. Existe essa tendência natural. Então, para você que está pensando hoje em começar a investir, o melhor momento é sim esse ano. Porque se de fato a economia melhorar, você terá boas oportunidades para comprar os imóveis. Porque o acesso a crédito vai estar mais fácil, você vai conseguir boas opções. Só que, por outro lado, se de fato a economia piorar, você vai ter uma proteção patrimonial imbuída nesse imóvel. Significa que não tem como você perder para o CDI, não tem como você perder na Bolsa de Valor. O seu imóvel vai estar locado. As pessoas vão precisar alugar ele. Elas vão te pagar. Ou as pessoas vão precisar em algum momento comprar imóveis. Elas não vão ter acesso aos imóveis novos. Vai ser mais difícil. Elas vão ir para os imóveis usados. Se você deveria comprar ou alugar os imóveis, isso vai depender da sua perspectiva, do seu planejamento. Eu tenho como objetivo uma ampla carteira de imóveis, pensando em aluguel, eu não gosto de vender.
Mas dependendo da sua situação financeira, faz mais sentido você vender. Só para você entender aqui um pouco. Se você quiser, ou se você hoje na verdade tiver pouca grana, talvez faça mais sentido você comprar imóveis de leilão, pensando em revender esses imóveis. Porque assim você aumenta essa quantidade geral de dinheiro. Agora, se você já tem uma grana, a perspectiva mais interessante é que nesse momento de incerteza você compre imóveis e deixe locado, para você pegar uma possível valorização nos próximos anos, na hora da venda. Essa seria a minha ideia geral. Com relação a leilão de imóveis, eu sempre falo, todos os anos a gente encontra diversos desafios que as pessoas falam, leilão de imóveis acabou. Mas nos últimos 4 anos que eu estou nesse mercado, as perspectivas só melhoram. A gente só tem novos recordes, as pessoas precisam comprar imóveis mais baratos. Você precisa comprar um imóvel, você precisa ter patrimônio. E a melhor forma de você comprar isso é no leilão de imóveis, porque ele está com desconto. Você consegue comprar imóveis com 40, 50, 60, até às vezes 94% de desconto. É uma excelente forma de você iniciar nesse mercado. O leilão de imóveis é uma grande escola. Por falar em escola, se você quiser entender como é que funciona isso, no link aqui na descrição eu coloquei um site que está a Jornada do Arrematante. Nessa jornada você aprende tudo que você precisa em apenas 3 horas. 3 horas é o necessário para você aprender a arrematar um imóvel na Caixa Econômica Federal. É uma escola, é uma ideia de que você vai aprender o básico, vai começar a aplicar de forma rápida e direta. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Nos vemos no próximo. Aquele abraço. Valeu.